Olá pessoal, vamos então fazer a análise do inchamento da areia conforme dados que a gente obteve em laboratório. Então eu já montei a tabelinha aqui no Excel, que eu sugiro que vocês todos pausem o vídeo aí e copiem ela tal e qual como eu fiz aqui. Toda a formatação dela, enfim, eu já deixei pronto para o vídeo não se estender. Muito bem, vamos analisar aqui o que foi feito no laboratório e como é que foi feito rapidamente. Então, o primeiro passo que a gente faz no laboratório é determinar a massa da areia conforme a norma, a massa unitária da areia, no estado seco, utilizando um recipiente semelhante a esse aqui com no mínimo 10 decímetros cúbicos, ou seja, 10.000 centímetros cúbicos. Então, foi aferida a massa desse recipiente aqui, ou semelhante a ele, e o volume dele. Então, a gente tem essas duas informações, são referentes a esse recipiente aqui. Depois que a gente fez isso, a gente definiu qual é o teor de umidade da areia a partir da análise em estufa. Então a gente colocou nesses escadinhos aqui, nessas cápsulas, pesou, definiu a massa e depois colocou essa cápsula na estufa. Logicamente a gente abre ela para colocá-la aberta na estufa para a umidade sair. Fica 24 horas, durante 24 horas a 105 graus Celsius. Aí nós tiramos isso aqui e verificamos a massa após a secagem, o quanto perdeu de água. Então, desta maneira, a gente consegue determinar o teor de umidade deste agregado e qual é a massa específica unitária, qual é a massa unitária deste agregado para aquele teor de umidade. Então, dito isso, a gente pode pegar agora, foi feita aqui então, massa inicial, massa da areia natural antes de passar pela estufa, massa pós-secagem, 24 horas na estufa a 105 graus Celsius. E a massa do recipiente é o que a gente fez a frição aqui, descontando a tara dele, descontando a massa específica deste recipiente aqui, né, o valor que esse recipiente pesa. Então, essa massa é referente única e exclusivamente à areia, ao agregado que está aqui dentro. Então, agora a gente vai calcular o teor de umidade aplicando a fórmula que a norma nos passa. Então, a NBR 6467. Então, o teor de umidade. Vamos selecionar todas essas linhas aqui, todas essas células, e pedir para ele entender que a gente vai passar os dados em percentual. Então, o teor de umidade vai ser igual a massa inicial menos a massa final, fecha parênteses, dividido pela massa final, abre parênteses primeiro, senão ele vai dividir só pela massa final. Então, abre parênteses, dividido pela massa final, menos a massa da cápsula, porque ela não pode interferir nos resultados. Como a massa da cápsula ela não vai correr junto com as células para baixo aqui, a gente precisa selecionar aqui e dar um F4 para prender coluna e linha, né? Ou digitar cifrão antes do C e antes do 19. Então, fechamos o Enter aqui e calculamos os teores de umidade. Então, vamos pedir para dar duas casas depois da vírgula. A gente vê aqui a primeira divergência, pessoal, que é bem comum no laboratório. A norma pede os seguintes percentuais de ensaio: 0, 0,5, 1, 2, 4, 5, 7, 9 e 12. Verifiquem que deu um pouquinho diferente, porque na prática, no laboratório, a gente jamais vai conseguir chegar nos valores exatos, né? Jamais não, mas vai ser muito difícil a gente chegar nos valores bem redondinhos. Então, essa pequena divergência aqui é ok. Depois disso, a gente vai calcular a massa unitária seca. Então, como é que a gente vai calcular a massa unitária seca? Vai ser a amostra 1, que ela não tinha nada de umidade, o teor de umidade é 0. Então, a massa que a gente colocou neste recipiente, que a gente faz conforme a norma, coloca 1/3 do recipiente, faz o adensamento, coloca 2/3, adensa, coloca 3/3, adensa e depois faz o nivelamento dele com uma espátula, né? Então, esse recipiente é o que serve para a gente fazer a massa unitária. Dividido pelo volume dele. 10 decímetros cúbicos são 10.000 centímetros cúbicos. Então, a massa unitária do nosso agregado, da nossa areia seca aqui é 1,398 gramas por centímetro cúbico. Agora a gente vai calcular a massa unitária úmida. Então, igual, após, para a gente calcular a massa unitária úmida, a gente vai usar a massa do recipiente aqui, dividido pelo volume. O volume vai ser o mesmo para todos os nossos ensaios. Então, a gente vai fixar aqui, chegamos
que a massa unitária úmida é 1,398. Por que a massa unitária úmida na amostra 1 é igual à massa unitária seca? Porque é 0% de umidade, né? Então, tudo certo. Agora a gente pode só puxar aqui e verificar as novas massas específicas. A gente consegue ver, ó, que a massa foi reduzindo gradativamente e depois ela volta a subir. Ou seja, a nossa massa diminuiu porque a nossa areia incha, né? O volume aumenta, portanto, cabe menos material no recipiente e a nossa massa acaba sendo reduzida. Então, a gente aqui consegue já verificar que a partir do momento que a gente coloca mais do que 5% a 7% de água, a nossa areia volta a aumentar essa massa específica, ou seja, o seu inchamento começa a diminuir. Agora, para calcular o coeficiente de inchamento, a gente vai aplicar esta equação aqui. Então, é igual a massa específica no estado seco, esta, dividido pela massa específica úmida, esta aqui, vezes, abre parênteses 2 vezes para dividir, né? 100 mais a umidade, fecha parênteses, divide por 100. E aí fecha parênteses novamente. A massa seca ela vai ser fixa em todos, né? Todo agregado usa como referencial essa massa seca. Então a gente vai dar um F4 aqui na célula F7. Bloqueia, fechou. E essa aqui é a nossa coluna referente ao coeficiente de inchamento. A gente vê que o maior inchamento na nossa análise aqui ocorreu em 5% de água, mais ou menos, com um coeficiente de inchamento de 1,28. Feito isso, a gente vai fazer o gráfico relacionando o teor de umidade com o coeficiente de inchamento, para a gente conseguir ter uma perspectiva de analisar isso aqui rapidamente quando a gente tiver que analisar a areia. A gente pega, mede a umidade dela em qualquer obra, a gente consegue medir a umidade. A gente pega a areia, coloca numa frigideira lá, coloca fogo, seca ela. Vê qual era o teor de umidade que tinha, pesa antes de secar e depois e consegue ter uma ideia do quanto ela está inchada. Se ela está inchada 10%, 22%, 28%, então fica fácil. Por isso é interessante fazer essa tabela para agregado que a gente compra em grande quantidade e que tem um valor de insumo relevante para a nossa obra. E ter o gráfico ajuda a facilitar essa visualização. Então, vamos inserir. Vamos colocar um gráfico de dispersão. Então, aqui em cima, nesse gráfico aqui, vocês cliquem em dispersão, que é aquele que tem os pontinhos e as linhas. E aí agora, com o gráfico, a gente vai vir em formatar, design, aqui na aba design, desculpa. Vamos alterar, selecionar dados, adicionar. O nome da nossa série vai ser inchamento da areia, podemos dar o nome que achar melhor. Em X, a gente terá o teor de umidade e em Y, a gente terá o coeficiente de inchamento. Então, selecionamos os dados, fechamos. Este aqui seria o nosso gráfico de inchamento. Vamos configurar aqui, formatar eixo. E vamos pedir para ele começar em 1. E aí o nosso gráfico já fica mais semelhante ao gráfico que a norma nos coloca. Então vamos supor aqui, ó, a gente deseja saber qual é o inchamento da areia na obra de maneira bem rápida e a gente verificou que a umidade é de 13,5, que a gente não tem lá na nossa tabela. A gente traça aqui o ponto, a gente tem uma estimativa bem razoável que o nosso inchamento da areia seria algo... Vamos inserir formas. Seria algo em torno de 1,24. E aí a gente consegue prever com o gráfico de maneira bem mais fácil e bem mais rápida. A partir daqui a gente vai seguir os processos da norma para determinar alguns parâmetros que ela considera importante para a gente fazer o uso dessas informações aqui. Então, para fazer de maneira bem fácil esse passo a passo, vamos inserir formas aqui, inserir as linhas, e aí vai ficar bem mais rápido da gente fazer. Então, inserir forma, inserir a linha. Então, ó, traçar a reta R paralela ao eixo das umidades que seja tangente à curva. Então, paralela ao eixo das umidades, o eixo da umidade é o eixo X, né? Então, a gente vai traçar ela aqui no eixo X, paralelo, para ficar bem paralela.
E vamos puxar ela para ser tangente ao ponto aqui da umidade. Mais ou menos aqui. Aproximado, tá, pessoal? Estou fazendo aqui, dá para fazer bem melhor do que a gente vai fazer aqui para fazer essa análise. Então, essa reta é o que a norma chama de reta R. Vamos colocar aqui a legenda dela. Reta R. Essa aqui. Depois disso, a gente vai traçar a corda S que une a origem das coordenadas ao ponto de tangência da reta R traçada no ponto A. Então, inserir forma. Vamos aqui, origem das coordenadas é essa, até o ponto que ele tangencia. Mais ou menos aqui. Vamos colocar aqui de vermelho também e vamos aumentar a espessura. Não tanto. Essa reta aqui, ele chama de corda S. Então, vamos colocar aqui S. Só para a gente ter as legendas. Depois, traçar nova tangente T à curva, paralela à corda definida na linha anterior. Então, como é que a gente faz isso? É paralela ao S. Então, a linha anterior ao S, a gente vai dar um Ctrl C para ficar mais fácil, para garantir que seja paralelo, e ela vai ser tangente à nossa curva. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó, tangencia nesse ponto. Então, essa aqui é a tangente T. Depois disso, a gente vai traçar a reta U paralelamente ao eixo das ordenadas, então ao eixo Y aqui, correspondente à interseção entre as retas R e T. Então, inserir formas, vamos inserir aqui uma paralela ao eixo Y, vamos tentar inserir bem em cima aqui do eixo Y. Vou colocar de verde aqui para ficar um pouquinho diferente, só. E ela vai pegar exatamente onde a reta T intercepta a reta R. Então, aqui, nesse ponto. Pessoal, eu sei que não está perfeito, essas linhas não estão perfeitas, mas tudo bem. É só para vocês entenderem como é que se faz. Todo mundo consegue fazer melhor aí no seu computador com mais calma. Então, essa aqui seria a reta U. Então, a interseção da reta U com o eixo das abscissas corresponde à umidade crítica. Portanto, a gente pode anotar aqui, umidade crítica. Vamos mesclar. Vai ser quanto? Vai ser 2, ela está antes do 3. O 3 está mais ou menos aqui, vai ser 2,5. Vamos colocar 2,5, aproximadamente 2,5%. E essa aqui seria a umidade crítica da nossa areia, do nosso agregado. Mais uma informação que podemos pegar aqui para finalizar é o coeficiente inchamento. O valor mais padrão para o nosso coeficiente. Vou diminuir a letra para caber aqui. Então vamos lá, ó. O coeficiente de inchamento é determinado pela... Esse texto aqui, pessoal, eu copiei da norma, tá? O coeficiente de inchamento é determinado pela média aritmética entre os coeficientes de inchamento máximo. O coeficiente de inchamento máximo é 1,28 e aquele correspondente à umidade crítica. Então, o valor da umidade crítica é 2%, o coeficiente de inchamento aqui vai ser aproximadamente 1,23, né? Então, 1,23 mais 1,28 dividido por 2. Não esqueçam de colocar entre parênteses tudo que for passar dividindo. Então, aqui em cima, ó, 1,23 mais 1,28 precisam estar entre parênteses. Então, o nosso coeficiente de inchamento médio aqui da nossa areia vai ser 1,25 aproximadamente. É uma estimativa boa para a gente fazer para o nosso material. Aqui uma dica, olha só, pessoal. Quando a gente for, se a gente recebesse uma areia com 28% de inchamento, ao invés de secar ela para chegar no volume menor e ter noção o quanto a gente comprou a menos de areia, a gente pode simplesmente colocar mais água, embora não seja muito indicado, né? Se a gente colocasse 12% de água, cairia o nosso enchimento de 28% para 15%, ou seja, né, a gente reduziria o volume da areia em 15% somente colocando um pouquinho mais de água nela, para ter uma estimativa do quanto a gente comprou de areia de fato para menos, né? Embora
não seja muito adequado para produzir o concreto, esse procedimento aí. Então, esse aqui é o resultado do inchamento da areia, toda a análise pós-laboratório, pessoal.